falso juiz de direito, viu, gente? Não é juiz de futebol, não. É um falso juiz de direito, foi preso pela Polícia Civil em Joatuba. Ele fazia parte de um grupo que usava a estrutura de uma câmara de conciliação para cometer crimes. A gente vai entender agora os detalhes na reportagem do Ricardo Miranda. No chamado Fórum da Justiça Nacional em Joatuba, foram encontrados documentos, tabelas com valores dos serviços, além de materiais e símbolos semelhantes aos utilizados pelo Poder Judiciário. Carros também foram apreendidos. De acordo com a Polícia Civil, o grupo começou a ser investigado depois de uma denúncia feita pela OAB. Dando conta que havia sido criado um fórum arbitral e que nesse fórum arbitral as pessoas, o diretor, estaria se passando por juiz e encaminhando às pessoas uma carta de citação, notificação, utilizando de procedimentos indevidos. De acordo com a Polícia Civil, 4 pessoas foram presas, entre elas o diretor do local, que se apresentava como juiz de direito. Algumas vítimas já foram ouvidas. Disse a elas que aquilo se tratava de um mini fórum e que todas as demandas, então, seriam resolvidas por ele naquele local, sem necessidade de recorrer às outras instituições. O que não é verdade, né? Pois não é um mini fórum, não se trata de uma justiça paralela e não é assim que a legislação normatiza a utilização das câmaras privadas. As investigações mostraram que os responsáveis pelo falso fórum diziam ser agentes de justiça. Advogados que atuavam no local também estão sendo investigados. Eles criaram uma justiça paralela, usurpando a função de juiz de direito, né, que não era exercida, porque eles não têm, enfim, os requisitos legais para isso, né, não são juízes de direito, e capitaneavam clientes, induzindo as pessoas a ele. Então, aquela senhorinha que passava na rua e queria fazer, por exemplo, uso capião da sua terra, acreditava que de fato ela estava no fórum e perante um juiz de direito. Segundo a Polícia Civil, o grupo atuava há pelo menos 6 meses em Joatuba e já estava anunciando a criação de um novo fórum em Mateus Leme. A Polícia Civil não sabe quantas pessoas foram enganadas pelo esquema. As vítimas estão sendo identificadas e vão ser chamadas para prestar depoimento. Todos os acordos firmados no falso fórum vão ser encaminhados para o Ministério Público para serem revistos. A delegada descobriu que o falso juiz chegou a expedir sentenças. O grupo vai responder por vários crimes. De estelionato, falsidade ideológica, usurpação de função pública, exercício arbitrário das próprias razões, propaganda enganosa em razão desses consumidores, associação criminosa e ainda o crime de imitar ou reproduzir brasões e distintivos oficiais que sejam capazes de induzir ou confundir os consumidores ou o cidadão. Se condenados, eles poderão pegar uma pena, com certeza, de mais de 18 anos de reclusão. Parou aí. Parou. Prestou atenção? Fórum de Justiça Nacional, Conciliação, Mediação Arbitral. Algumas coisas poderiam ser feitas lá, mas essa justiça aqui tá igual o letreiro ali, ó. Torta, meios escusos, falso juiz, enganando as pessoas. Pessoas, às vezes, simples, que vê uma fachada bonita dessa daí, com todo esse material, acaba acreditando e aí, infelizmente, são alvos, né? Não dá para entender como é que as coisas, certas coisas acontecem nesse país, ainda debaixo das barbas de todo mundo. Ainda bem que a Polícia Civil, né, certamente desconfiou de alguma atitude, puxou daqui a UAB, né, na verdade, e acionou depois a polícia que entrou no caso. Ainda bem, porque a gente tem que confiar nas instituições, principalmente OAB, todas elas, a gente tem que confiar. E a partir do momento que a gente vê algo tão grave acontecendo assim, ó, tão claramente, né, não tiveram nem um tiquinho assim de receio de não esconder ou de tentar
fazer as coisas mais debaixo do pano, era tudo feito às claras. A gente fica preocupado, eu particularmente fico preocupado, porque lá tinham profissionais que a gente precisa confiar, como por exemplo, advogado. Eu já tive problema com advogado. Muita gente tem problema com advogado e para isso a gente tem que confiar na OAB. E a OAB tem que agir, porque tem muito picareta por aí, tem muito. É claro que são poucos, né, em relação ao montante, a quantidade de advogados, bons profissionais, mas tem um picareta aqui, um picareta ali, que em vez de defender, né, o bem ou a causa do seu contratado, ele defende o outro lado. E já aconteceu comigo isso. Prejuízo, prejuízo e prejuízo. É uma pena que isso aconteceu, mas menos mal que a OAB agiu, que a Polícia Civil agiu e que muita coisa vai acontecer. Então,